Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula da disciplina Programação, Linguagem de Programação para Animação Web. E nessa disciplina nós vamos estudar alguns atributos e alguns elementos aqui do CSS3 que permite que a gente consiga animar objetos na tela. Então, na última aula nós só fizemos algumas movimentações um pouco mais simples. Nessa aula usaremos propriedades avançadas, tá bom? Para isso, eu já criei a minha pastinha aqui, ó, o meu projeto 2. Aqui dentro eu coloquei uma pasta chamada IMG, né, que é a minha pasta de imagens. E eu salvei algumas imagens aqui. Um carro, um plano de fundo, né, uma pista e uma roda. Essa roda está em PNG, ou seja, o fundo é transparente, tá bom? E eu recortei ela desse próprio carro aqui, que também está em PNG. Que também está em fundo transparente, tá? Então, se eu colocar isso aqui em cima de qualquer coisa, vai aparecer a coisa aqui em volta da roda, tá bom? Tá, então vamos criar os nossos arquivos. Eu estou usando o Sublime Text, a versão 3 dele, né? E eu vou abrir aqui um projeto, ou melhor, vou abrir não, vou salvar aqui, né, um arquivo em branco. Eu vou salvar lá na pastinha do projeto que eu criei. Tá? Tá aqui dentro de projeto 2 e eu vou salvar como index.html. Ok. Vou criar mais um arquivo e vou salvar como style CSS. Pessoal, é recomendado quando você tem vários arquivos, né, que não vai ser o caso, que você crie uma pasta separada aqui, uma pasta tipo CSS. Porque aí os arquivos HTML ficam soltos na raiz, o CSS fica dentro da pasta CSS e os arquivos de imagem, os PNGs, JPEG, fica salvo dentro de IMG, tá bom? Então vou vir aqui dentro da pasta CSS. Eu gosto de salvar com o nome style, que é estilo, né? .css. Opa, .css. E tá lá, tá bom? Agora eu tenho que criar o meu HTML. Então a gente já sabe, se eu começar a escrever a tag HTML aqui, dar um enter, ele cria um HTML na versão 5. Na versão 5. Animação, colocar um título qualquer. Tá? Se você quiser colocar as propriedades aí todas, a linguagem é PTBR, né? Português do Brasil. E a meta tag que a gente utiliza é o TF8, ou seja, aceita cedilha e acentuação. Outra coisa que eu tenho que colocar é o link do meu CSS, tá? Aqui é a referência dele. Ele está dentro da pasta CSS barra. Eu acho que eu vou complicar um pouquinho para vocês se eu colocar dentro da pasta. Mas vamos lá, é bom que vocês já aprendem isso, tá bom? E o meu arquivo ele chama style.css. Tá linkado, tá bom? Eu vou abrir ele aqui. E eu vou tentar colocar isso aqui, pessoal, um do lado do outro aqui. Vamos tentar. Porque aí eu já faço o código e você já vem a animação, tá? Eu vou parar só um pouquinho e já volto com a tela aqui do lado. Então, pessoal, agora vocês conseguem ver o meu código e a tela aqui, tá bom? Vou arrastar um pouquinho mais para cá, mas não vou deixar ele o tempo inteiro aí não, que vai atrapalhar o meu código, ok? Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou criar uma div, tá? Div é um divisor aqui, uma área qualquer dentro do meu site, ok? Dentro do meu navegador. Essa div, eu vou classificar ela, vou colocar uma classe, vou chamar ela de carro, tá bom? Aí eu vou vir aqui, falar aqui ponto carro, deixa eu dar um enter aqui, ponto carro, tá? E vou colocar as propriedades do meu carro, tá bom? Basicamente, eu vou colocar aqui que o background image, ou só o background, né, pessoal? Eu gosto de usar com a propriedade. Cadê você, background image? Tá aqui, ó.
Gosto de usar com a propriedade para vocês saberem, mas se eu colocar só background, ele aceita, tá bom? A URL vai ser... Olha, agora que eu falei que ia complicar um pouquinho, pensa comigo. Esse arquivo CSS, ele está dentro de uma pasta chamada CSS. Para eu linkar a imagem, o que eu vou ter que fazer? Ó? Eu vou ter que subir, eu vou ter que sair fora da pasta CSS e entrar dentro da pasta imagem, tá? Como é que eu faço isso aqui, ó? Entre aspas duplas, né? Eu subo uma pasta, que é ponto, ponto, barra. Aí eu entro dentro da pasta img e pego a imagem chamado carro.png. Tá lá, tá bom? Então, se eu atualizar o meu navegador, vai aparecer... Não vai aparecer nada, né, pessoal? Porque eu não defini tamanho nenhum para isso aqui. Vamos colocar aqui, ó, widget 400 pixels. Só por enquanto, que eu não tenho noção ainda. Weight 400 pixels. Eu não sei qual que é o tamanho da minha imagem, tá? Mas se eu atualizar aqui agora, eu já tenho um carro ali, tá? Como a imagem não repetiu, quer dizer que eu acertei do tamanho aqui. É mais ou menos 400. Não coube 2 carros na tela, tá bom? Se o carro tivesse espaço ali, ele ia repetir, tanto na horizontal como na vertical, tá bom? Eu tô achando ele um pouquinho grande. E para garantir, eu vou falar o seguinte. Eu vou falar que o background repeat. Eu vou falar para ele não repetir. Eu não quero que o background repita. Olha aqui, ó. Vou atualizar aqui, vou colocar 800 aqui na largura. Quando eu atualizar o navegador, eu coloquei não repeat, né? Mas se eu tirar aqui, ó, tá vendo que ele repetiu, virou 2 carros na horizontal? Se eu fizer isso aqui na vertical, ele também repete, tá? Se eu colocar a propriedade no repeat, independente do tamanho da minha div, do meu objeto, ele não irá repetir, tá bom? Mas eu não quero ele desse tamanho, eu quero ele somente 400 por 400. É o tamanho bom aqui, tá bom? E eu vou diminuir ele um pouquinho também, que eu achei ele um pouquinho grande. Eu vou colocar aqui, ó, background size, tamanho do background. Eu vou colocar 300 pixels. Aí eu vou atualizar lá e ver se ficou bom. Eu tô colocando os background junto, mas pode colocar em qualquer ordem, viu, pessoal? Não tem uma ordem correta aí para definir esses parâmetros, não. Atualizando aqui o navegador, diminuiu o meu carro, tá? Eu acho que tá um tamanho bom agora para eu dar início aqui às propriedades que eu preciso, tá bom? Primeira coisa, eu vou colocar para ele um nome de animação, tá? Então, animation name. Eu vou colocar, sei lá, carro. Pronto, tá bom? Então, tirar esse set aqui, né? Então, essa animação ela se chamará carro. Eu vou salvar ela aqui e vou criar um keyframe para ela, tá? Então, eu coloco assim, ó, arroba keyframe. Eu estou criando um keyframe aqui dentro do meu CSS e eu vou falar que ele se chama carro. Abri e fechei. Desculpa, é keyframes, né? Tem que ficar uma cor diferente. Abri e fechei. Então, os keyframes, basicamente, ele define isso aqui como um frame, né? Alguma coisa na tela. E essa alguma coisa, ela tem estado de início e estado de final. Então, eu começo ele em algum lugar e eu termino ele em outro lugar. Então, eu posso falar, tipo assim, ó. Eu quero que ele vá de... vamos falar que ele tem margem de esquerda de 100%, que aí ele vai lá para o outro lado da tela. Porque margem da esquerda empurra o objeto para a direita. Margem da direita empurra o objeto para a esquerda. Apesar do padrão dele já começar na esquerda, né? E eu vou falar que ele vai para... Né? Então, de para margem left 0. 0% ou 0 é tudo a mesma coisa, viu, pessoal? Então, vamos salvar isso aqui.
Vou atualizar o meu navegador. Tá? E vocês podem perceber que não deu movimentação, porque é muito rápido. Tá? Então ele sai da posição onde ele tinha margem left de 100 e vai até a 0, mas é tão rápido que a gente não consegue ver. Então o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar um tempo para ele ir e um tempo para ele voltar, tá bom? Se eu quiser colocar tempos específicos, eu posso colocar aqui, ó, de e para, né? Só que eu quero que o tempo que ele vá seja o mesmo tempo que ele volte. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, animation time. Opa, animation traço time não, duração, tá bom? Eu vou colocar 3 segundos, ou seja, eu quero que ele demore 3 segundos, né, entre uma parte a outra. E tá lá. Tá? Então ele demorou 3 segundos para fazer essa movimentação, tá bom? Deixa eu colocar aqui na tela. Aí vocês vão ver dois, né? Acho que eu posso tirar esse menor aqui, que eu acho que ele tá mais atrapalhando que ajudando. E tá lá, meu carro ele se movimenta, né? Por que ele se movimenta? Porque ele começa com margem left daqui até aqui, ó, 100%, ou seja, fora da tela. A pontinha do carro ela começa aqui onde meu mouse está mexendo, tá bom? E em 3 segundos ele chega a 0%, que é encostado aqui na tela, tá? Ele não encosta mesmo porque a imagem é um pouquinho maior e o meu body aqui ele deve ter alguma margem, algum pad pequenininho por padrão, tá bom? Mas o meu carro já está se movimentando. Ok, o que mais que eu posso falar aqui nessa movimentação do carro, tá? Eu posso falar que ela é infinita. Eu posso falar que ela é infinita, né? Ou melhor, eu vou falar que ela é alternada. Então, animation, traço, direção, direction. Eu vou falar que ela é alternada, alternate. Agora, quando eu atualizar aqui, tá? Então ela vem, alterna, né? Deveria voltar. Por que ela não volta? Porque além de falar que ela é alternada, eu tenho que falar que esse movimento é infinito, porque ela só vem e para. Se eu falar que é infinito, ela vem e volta, tá bom? Então eu vou falar o seguinte: animation, traço, iteration, count de contar, né? Eu vou falar para ela ser infinito. Ou você pode definir quantas vezes você quer, viu, pessoal? No meu caso aqui, eu quero infinitas vezes. Então, olha o que vai acontecer. Ó. Ele vai e ele volta. Isso infinitas vezes. Tá bom? Agora, se eu tirar o alternado aqui, olha o que vai acontecer. Ó, ele vem e ele não volta. Ele sempre vem. Tá bom? Ali ficou meio estranho, né? Porque ele meio que anda de ré. Mas se eu quiser virar esse carro, eu consigo virar. Só que o efeito não fica legal, tá bom? Vamos colocar ele alternado aqui de novo. Aí eu poderia fazer o seguinte, ó. Ele indo seria esse background. Ele voltando seria a imagem do meu carro 3, que está virado para lá, tá bom? 3. Então, olha lá, ó. Agora eu meio que consigo, ó. Ele indo e ele voltando. Só que como a transformação demora 3 segundos, né? Você vê que ele fica meio que desbotando, né? É esse efeito mesmo. E não é isso que eu quero, tá bom? Então vou tirar ele daqui, vou tirar ele daqui. E vou deixar ele só aqui, nessa parte. Ótimo, então ele vai e volta de ré. Esse efeito que eu quero, tá bom? Uma espécie de ioiô, né? Prontinho, eu consegui movimentar o carro, ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma roda para esse carro. Onde que eu vou criar essa roda? Vou criar aqui fora primeiro, tá? Outra div.
eu vou classificar ela como roda, ok? Aí eu vou vir aqui, criar um ID roda. Eu vou falar que essa roda eu já medi, viu, pessoal? O tamanho dela vai ser largura width de 50 pixels, altura 50 pixels também. Na verdade, ela é maior que isso. Eu estou diminuindo aqui, tá bom? O background, vamos colocar background primeiro, né? Background image, ou só background, né? Eu vou subir uma pastinha, sair do arquivo da pasta CSS, entrar na pasta imagem e pegar o arquivo que chama roda.png. Então tá aqui a minha roda, tá bom? Inclusive, ela está sendo cortada, tá bom? Por quê? Porque eu falei que a minha div, né, o dispositivo que ela está dentro, o container que ela está dentro, é de 50 por 50. E a imagem é maior. Se eu vier aqui, ó, eu posso ver as propriedades aqui. Detalhes, ela é 64 por 65. Ela devia ser quadrada, pessoal, ou 64 por 64 ou 65 por 65, tá? Isso atrapalha um pouquinho. Eu não calculei na hora de recortar ela. Vai ficar uma roda meia torta. Mas o que eu vou falar? Eu vou falar que o background, o tamanho do background vai ser 50 pixels. Então isso vai fazer com que o background, olha lá, cortou um pedacinho de nada. Vou dar um zoom aqui só para vocês verem. Tá vendo que cortou aqui, ó, as pontinhas? Se eu colocar 60, se eu colocar mais, de qualquer jeito vai cortar, pessoal. Então, o ideal seria eu desenhar a roda. Mas vocês estão vendo que ficou do mesmo tamanho, tá? Não foi sorte, não. Eu já tinha feito e calculado para ficar no mesmo tamanho. Aí você tem que ficar ajustando. Aí você põe um tamanho a mais, né? Só que eu não quero a roda aqui. Eu quero a roda aqui no meu carro, né? Então, vem aqui no HTML, ó. Recorto aqui. Vou dar um Enter. E dentro da div do carro, eu vou colocar a minha div da roda. Tá lá. Ah, por que tá lá em cima? Porque ela começa aqui em cima. Como é que eu empurro ela para baixo? Eu venho aqui no CSS e falo o seguinte: margem top empurra para baixo. Tá? Vou dar um margem top de... Vamos testar 100 pixels. 100 pixels. Tá, o que aconteceu? Empurrou tudo para baixo, tá bom? Por que isso aconteceu? Porque não existe posicionamento da roda. Eu vou falar que a roda é um ponto flutuante na tela e está alinhado à esquerda. Aí isso vai fazer que a roda seja empurrada a partir da div do carro e não empurrar tudo de uma vez. Pronto. Opa, 100 não dá, né, pessoal? 130. Não, 150. Eu já sei. 155. Ó, ficou bem alinhadinha, tá bom? Não precisa ficar certinho os pixels também não, mas aqui tá bacana. Só que ainda não está no mesmo lugar da roda. Então como é que eu faço para chegar ela para a direita? Eu dou margem na esquerda. Então margem left, vou colocar aqui uns 30 pixels. Vou atualizar e tá lá. A minha roda ela ficou exatamente em cima da roda do carro, né? E o que eu preciso fazer com ela? Eu preciso fazer uma animação, tá? Então vamos colocar aqui animation name. Eu vou chamar ela de roda, ok? E eu vou descrever um keyframe para a roda, né? Eu vou copiar isso aqui, ó, pessoal. Ctrl C, Ctrl V, só que em vez de carro eu vou chamar de roda, né? Não tem margem, ela continua no mesmo lugar, ok? E o que eu vou fazer com ela é fazer uma transformação, transforme, tá? Rotation,
ou seja, rotação. Eu tenho rotação em X, em Y, em Z, em 3D e eu tenho a rotação em sentido horário ou anti-horário, tá bom? Vamos ver aqui em qual sentido esse vai sair. Aqui é em, se você coloca a unidade deg, tá? Seria graus. Então ela começa em 0 graus e vai para 360 graus, ou seja, ela dá uma volta completa, tá bom? Vamos ver o que aconteceu aqui? Tá, ele meio que está transformando e a gente não está vendo, está acontecendo assim que eu atualizo o navegador. E eu quero que, na verdade, ele demore um tempo, tá? Eu quero que ele demore o mesmo tempo que o carro demora para chegar lá. Então a roda vai demorar 3 segundos, tá? Vamos ver se isso adianta. Ó, tá rodando. Só que tá rodando e parando. Então o que que eu preciso? Eu preciso colocar a quantidade de vezes que eu quero que ela roda. Animation, iteration, coaching. Aí eu vou colocar que eu quero infinitas vezes, porque o meu carro também está infinitas, né? Olha lá. Voltou. Foi, mas o que está acontecendo? Ela está rodando ao contrário. Ela está rodando ao contrário. Então o que eu vou fazer? Primeiramente, vamos pensar aqui. Ah, vamos alternar ela, né, pessoal? Então ela vai num sentido, volta no outro. Então, animation, direction, alternation. Alternate. Agora, ó, foi num sentido, voltou no outro, tá? O problema é, ela tá rodando ao contrário, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar em 360 até zero. Isso vai inverter o movimento. Em vez de ser da direita para a esquerda, sentido anti-horário e voltando no horário, agora ele vai inverter. Olha lá. E ele roda exatamente uma vez. Tá? Você pode botar ele para rodar mais rápido, né? Aqui está 3 segundos. Se eu quiser 2 segundos, talvez o efeito fique melhor. E ele vem parando. Ah, não, tem que coincidir, pessoal. Tem que demorar 3 segundos. Ele vai rodar várias vezes em 3 segundos, tá? Não vai rodar só uma vez. Aí ele vem, ó, e para junto com o carro. Tá vendo? Ó, dá essa impressão de que tá freando, né? A roda ela não pode continuar girando com o carro parando. Ela tem que ir parando também. Bom, beleza. Agora que essa roda já gira, eu tenho que fazer outra roda, tá bom? Então, além dessa roda, eu faço outra roda. Eu poderia chamar aqui de roda 2 e fazer todo o CSS de novo, pessoal. Mas em vez disso, eu vou colocar duas classes, tá bom? Eu vou colocar roda e espaço, esp de espaço, tá bom? Então, ó, a segunda roda já está lá. Foi parar no meio do carro, né? Porque ela pega as mesmas propriedades dessa roda. E o que que eu vou falar? Eu vou falar que a minha classe esp ela vai ter um espaço, uma margem esquerda, né, pessoal? Para dar espaço para a direita, de 100 pixels. Vamos testar aqui para ver. Olha, quase, hein? Uns 125, 135. Vamos testar 125. Tem que ser por tentativa e erro, viu, pessoal? Ó, se eu tiro uns 2 pixels, fica certinho, hein? Mas tá bom, tá bom. Tá? O meu carro ele vai, ele volta, as duas rodas giram, tá bom? Vocês entenderam o que eu fiz, né? Eu peguei a classe roda, copiei ela para cá e coloquei mais uma classe. Você pode colocar quantas classes quiser aqui, tá? Aí no ESP eu coloquei um espaço a mais. Então é a mesma roda, só que essa de baixo ela tem um espacinho a mais de 125 pixels, ok? Bom, pessoal, agora eu vou colocar uma imagem de fundo. Como eu não criei uma div, eu vou colocar no body, que é o corpo do site, né? Body. Não tem ponto, viu, pessoal? Porque é uma tag, não é uma classe, tá?
E o body ele vai ter um background URL, abro aspas, duplas, saio da pastinha CSS, entro na pastinha IMG e pego a imagem chamada fundo.png. Eu vou passar esses arquivos para vocês, tá bom? Vocês fazerem em casa. Bom, como você já sabe, ele vai repetir. O que deu errado aqui? Background, no body. Será que chama fundo mesmo? Fundo.jpg. Ah, JPG. Se não tem fundo transparente, não. Então tá aí, viu, pessoal? Só que eu não quero que ele repita em X, em Y, né? Eu quero só em X. Só na horizontal. Então, ó. Repeat, background repeat. Repeat somente em X. Vamos ver como é que ficou. Prontinho. O meu carro não está andando na estrada, está andando no céu, né? Vamos dar um margem top aqui no carro. Vou colocar aqui margem top. Margem top no carro. E eu vou falar que essa margem top é uns 250 pixels até ele se encaixar ali na estrada. Quase que eu acerto, hein? 30. 230. Aê! Pessoal, e tá aí a nossa animação utilizando alguns elementos do CSS, tá bom? Alguns elementos de animação. Vamos lá, o que é elemento? Isso aqui, ó, em azul são os elementos. Isso aqui são as propriedades do elemento, tá bom? Então, animation, name, duration, direction, iteration code, isso aqui são os elementos. O alternation, infiniting, 3 segundos, carro, 230 pixels, isso aqui são todos propriedades dos elementos, tá bom? E a diferença aqui é que eu criei um keyframes, ou seja, eu falo onde ele começa até onde ele termina, tá bom? Aí nas próximas aulas a gente pode usar esse mesmo arquivo para colocar um JavaScript aqui de funções, por exemplo, função iniciar, parar, né? A gente consegue controlar esse carro, tá bom? Mas para essa aula seria só isso. Então um grande abraço para todos, até a próxima aula e tchau!